Minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê, minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê, minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Eu sou Maurício Diogum e estamos aqui com mais um Bandeiros. Hoje, no Ilê Axé Caboclos da Mata, vamos conversar com o sacerdote Pai Miguel de Nanã, Miguel do Caboclo Vento do Norte. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa religião, falar um pouquinho sobre Exu, alguns temas pertinentes a Exu e pedir para você, em primeiro lugar, compartilhar o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal Bandeiros, você clica aí embaixo na descrição do vídeo e inscreve-se no nosso canal. Não esquece de dar um like, curtir o nosso vídeo, porque é muito importante pra gente, tá bom? Então, primeiramente, eu vou pedir pro Miguel. Miguel, muito obrigado por essa oportunidade de conversar contigo aqui. E gostaria que tu falasse um pouquinho sobre ti, a tua trajetória, né? Um resumo, uma síntese, falar um pouquinho de ti para te apresentar para os nossos irmãos. Né? Obrigado pelo convite de fazer também, participar desse programa. A minha vida religiosa já fazem 25 anos. Iniciei em Viamão, divisa com Porto Alegre. Meus primeiros contatos foi praticamente quase como acontece com todos os outros, meio que duvidando, meio que achando que existiam muitas coisas erradas ou não aceitava. Aí no primeiro contato que eu tive com as entidades, eu comecei a ver que realmente existia, realmente tinha fundamento, existiam respostas a algumas coisas que eu buscava. Eu sentia a necessidade de respostas. E me tornei muito chato na época de estar toda hora indagando, pedindo, tirando minhas dúvidas com as entidades. E as entidades sempre corresponderam às minhas indagações, às minhas dúvidas, me chamavam muitas vezes para que eu pudesse conversar com eles. De lá para cá eu fui aprendendo, olhando, pedindo e crescendo. Mesmo assim, não dá para saber tudo. Até meu padrinho Preto Velho, vô Severino, ele disse que mesmo que nós ficássemos muitas luas conversando, nós nunca íamos chegar ao final a saber tudo. Nem ele, como Preto Velho, saberia dizer ou contar tudo sobre o mundo espiritual, sobre toda essa vida espiritual que ele e os espíritos e nós aqui trabalhamos e aprendemos. Perfeito, né? Humildade acima de tudo, né? Principalmente. Esse é o conceito que as entidades nos passam e parece que em alguns momentos a gente acaba esquecendo, né? Achando que às vezes nós somos detentores do conhecimento, a gente sabe muito, e, enfim. Mas exatamente nós que muitas vezes estamos à frente de uma casa religiosa, nós mesmos sabemos que quanto mais a gente estuda, nós é que sabemos que a gente não sabe nada. Isso. Né? Muitas vezes as pessoas que estão iniciando acham que sabem tudo, só porque já estão participando de uma sessão. E é bem ao contrário, assim. A gente sabe que com o tempo, com a maturidade, a gente começa a continuar aquelas dúvidas e surgem outras e cada vez mais. O medo, né, de muita coisa faz com que a gente fique na dúvida, enfim, surgem questionamentos para dar prosseguimento. Cada vez mais. Sempre há coisas novas para aprender e para entender. Miguel, então, como
há um tempo atrás nós fizemos um vídeo na Rádio Umbandeiras sobre candomblé de caboclo, tá? Explicando um pouquinho que há uma certa resistência ainda, né, quando se fala em candomblé de caboclo. Os umbandistas ainda não entenderam que existem várias vertentes, né, que a Umbanda ela buscou e ela herdou, ela teve uma herança de várias religiões, e algumas Umbandas elas sofrem mais influência de algumas vertentes do que de outras. Por exemplo, o que chamam hoje de Umbanda branca, normalmente é aquela Umbanda que sofreu mais influência do próprio kardecismo, né, do espiritismo. Essa é o que chamam hoje de Umbanda branca. O próprio Omolocô. O Omolocô é uma forma de manifestação que herda diretamente o culto aos orixás, né? Então, mas é isso que tem uma certa diferença, uma dificuldade dos irmãos entenderem que tudo é Umbanda. Alguns recebem uma influência maior de determinadas raízes do que outros, né? E por isso, e o candomblé de caboclo, Miguel, ele não é diferente disso, não é? Ele, tipo, nós chamamos Umbanda, na verdade, a descrição correta seria candomblé de caboclo. Mas nós estamos todos englobados e juntos nessa grande mãe que é a Umbanda, não é? E é difícil para as pessoas entenderem isso. É isso que eu insisto em falar, em frisar, que nós precisamos respeitar. Porque no final, Miguel, a ritualística é a mesma. Exato. O ritual não fundamento pode. É o mesmo. O ritual não pode fugir. A Umbanda ela tem um início, um meio e um final no ritual. E é o que todas essas casas seguem. Okay? Fora disso, sim. Quando não se segue esses preceitos de início, meio e fim, o desenvolvimento da gira, enfim, quando não se segue isso aí, eu concordo. Aí pode-se dizer que não é Umbanda. Mas, como todas essas exemplos que eu dei seguem esse ritual inserido dentro da Umbanda, eu acho que é uma falta de bom senso, uma falta de estudo, talvez até dos dirigentes, e tu falou que a gente tem sempre que aprender, né? Então, falta pesquisar um pouquinho, estudar um pouquinho mais, buscar fatos históricos, né, Miguel? Dizer que as coisas são assim é fácil, Ser né? um pouco mais crítico. O que tu acha isso? E outra? A Umbanda, ela... Desculpa, assim, outra, eu quero que tu fale simplesmente. O candomblé de caboclo, Miguel, corta? Usa o axorô? Faz o sacrifício animal? Não. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso para... A Umbanda, temos que pensar, como diz o Pai Saul, é uma colcha de retalhos. Né? São várias emendas, são vários tipos de Umbanda numa só. Na verdade, a Umbanda é o conjunto, né, de tudo que existe de belo e bom de todas as religiões, de todas as pessoas, sem discriminação nenhuma. Isso é Umbanda. É agregar todos os valores universais numa religião só. Então, isso é Umbanda. E ali, dentro dessa colcha de retalhos, existe o candomblé de caboclo. E o candomblé de caboclo não trabalha com o sacrifício animal, mesmo sendo candomblé. Por quê? Por que candomblé de caboclo? Porque é uma Umbanda que se originou, nasceu dentro de uma roça de candomblé. E agregou na ritualística algumas ferramentas, alguns fundamentos do candomblé. Então, assim, a própria vestimenta dos caboclos, né, os assentamentos são diferentes, mas todos somente com sacrifício vegetal. Então, não é difícil entender, é muito simples. O que dá a cor à Umbanda é a índole do chefe da casa. E não a Umbanda, minha Umbanda é branca. Está se diferenciando do que da outra? Se trabalha com as mesmas entidades, os mesmos fundamentos, tudo igual, não modifica muita coisa. Alguma ritualística, ok, né? Algumas regras, mas a Umbanda é uma só cor, é uma cor universal. Exatamente, então a liturgia diante das casas podem ser um pouquinho divergentes, mas a ritualística no final elas são similares. Então o que falta mesmo é isso, olhar para o teu irmão e respeitar ele e aceitar ele como um bandista, né?
É isso que ainda está faltando, não está claro ainda para o povo da Umbanda que todos nós somos Umbanda, né? Tá faltando um pouquinho de percepção do que a Umbanda diz, né? Exato. Eu friso sempre nos vídeos, sabe? Eu já tô até chato com essa frase, mas assim, ó, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele disse: para aqueles que muito sabem, com aqueles que muito sabem nós vamos aprender, com aqueles que menos sabem nós vamos ensinar, e a nenhum nós vamos renegar, né? Então, quer dizer, ele está dizendo, vem aqui, vamos lá, que todo mundo vai se aceitar, né? Mas eu não consigo chegar na casa do Miguel e aceitar que a liturgia dele é diferente da minha. Por que isso, sabe? É essa coisa que a gente tem que começar a desmistificar e acabar com isso, erradicar, não é nem desmistificar. Respeitar. Respeitar. Aí aprender. Acima de tudo, aprender. A gente nunca sabe demais, né, Miguel? E aquele que disser que não tem nada para aprender comigo, não tem nada para aprender contigo, e não tem nada para ensinar, está errado, sabe? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa que pode te beneficiar, pode te ajudar. E a Umbanda é isso, a Umbanda é esse respeito um com o outro, né, Miguel? E sempre buscando o benefício comum, né? Agregar valores e benefício às pessoas que vêm em busca desse apoio, desse conselho. E é perfeito essa tua visão da colcha de retalhos, né? Tipo, tu citou a pessoa do Pai Saul, né? Mas é perfeito isso. Dá para fazer uma analogia e formar uma ideia bem legal, né? Só ter um pouquinho de sensibilidade. Nem todos nós somos iguais. Aliás, nós não somos iguais. Embora somos irmãos. Pertencemos a uma mesma família, muitas vezes. Exatamente. E aí? Então, por ser mais extrovertido, é errado do que o outro? Não. Todos somos iguais. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua energia, que dela nasce a família Umbanda. Então, assim, tudo tem um porquê. E temos que respeitar todas essas diferenças. E isso é Umbanda. Miguel, na gira de caboclo, então, tu trabalha com o Caboclo Vento do Norte, né? Esse mês, como a gente está num mês de homenagens a Exu, que todo mundo aí está falando sobre Exu nos vídeos, até a gente teve um vídeo anterior, o Mojubá Axé, que era uma homenagem a Exu. Com que Exu tu trabalha? E outra coisa, outra pergunta. Um ouvinte deixou uma mensagem e me perguntou se onde nós trabalhamos, Exu dá consulta, né? Fala um pouquinho qual é o teu Exu de trabalho, teu Exu fronteira, e sobre essa questão, Exu dá consulta? O Exu trabalha da mesma forma que qualquer outra entidade. Eu sou o Zé Pelintra, né? Trabalho com ele. Zé. E grande orgulho de tê-lo como o meu Exu, minha frente aqui de trabalho. E ele dá consulta, assim, ele com todos os Exus da casa, né? Então eles fazem todos os tipos de trabalhos semelhantes a todas as outras entidades, cada um com a sua ferramenta, né? Cada um com a sua maneira de trabalhar, com a sua responsabilidade, com as suas funções dentro de cada uma dessas responsabilidades, mas não tem distinção nenhuma, né, entre um caboclo e um Exu no objetivo de trabalho. Existe sim a hierarquia, existem, como eu falei, as ferramentas de cada pessoa, mas a união de cada uma dessas ferramentas vai lá e consegue fazer o resultado final ser da maneira mais correta e perfeita e merecida, no caso, se for, né, para essa determinada função. Então, Miguel, assim, Exu faz o trabalho igual como todos os outros guias, como as outras guias, né? Não, ele dá consulta, ele faz o passe, então é uma entidade que trabalha normalmente dentro da Umbanda, né? Dentro da religião. Então, perfeito, é bom para deixar isso claro, né? Porque Exu a gente chama de guardião, né, Miguel? E no terreiro, assim, qual que é o papel como tu vê isso, o papel do Exu dentro do terreiro, né? Como tu considera esse papel? Na minha casa, em algumas casas, eu vejo o Exu fazendo todo esse tipo de trabalho. Ele vem para trabalhar.
Em algumas casas, eu não consigo enxergar esse tipo de trabalho, em termos visuais. Até porque eu conheço muitas pessoas religiosas que acham que o Exu ele vem para a festa. E Sim, aí eu não consigo enxergar o trabalho. Dificilmente acabam dando alguma consulta. E o trabalho de passes é meio complicado. Assim, realmente, algumas casas eu não vi. Mas na minha casa e em outras casas eu vejo esse trabalho de consultas, de passes, do início até o fim, né, ter este tipo de trabalho. Tanto que acaba, às vezes, pela quantidade de médiums, não sobrando tempo para a festa, entre aspas, ao final da sessão, depois que os trabalhos foram todos realizados. É importante, sim, durante esta festa que eles fazem, sim, as suas limpezas, os seus trabalhos espirituais. Não estou falando ao contrário. Só que, se a casa está aberta para os consulentes, eles têm que trabalhar para todos, né? Não só para si próprio, não só para benefício espiritual do ambiente, ou espiritual, que eu digo também da parte externa. Não. Nós temos que atender, né? Eles são médicos, eles são advogados, eles são psicólogos, e eles precisam usar estas energias, estas funções em benefício das pessoas que vêm até a casa em busca de uma resposta, de uma ajuda ou de um encaminhamento, né, de uma direção a tomar na vida. Miguel, aproveitando esse teu contexto, algumas pessoas atribuem que Exu é o trabalhador normal da religião, ele é um escravo do orixá. Como é que tu vê isso, Miguel? Qual é o teu... Essa é uma resposta que eu vou dar pessoal. Eu não vejo o Exu como escravo, nunca vi ele como escravo. Eu nunca vi como uma prostituta, nunca vi, enfim, com determinadas profissões ou características que acabam meio que prejudicando, degradando o próprio Exu. Repito, o Exu para mim tem a mesma função de qualquer outra entidade que teve essa permissão de vir à nossa terra, ao nosso espaço, para poder trabalhar. Exu para mim é uma entidade mais próxima da gente, ele está mais no nosso cotidiano, ele é um mensageiro, é um operário mais próximo, com uma energia muito mais forte para situações principalmente mais urgentes, mais rápidas. Então ele tem uma função fantástica, o Exu, as pessoas, a cinética acabam sendo atraídas pelo Exu, exatamente por isso, né? Por ter situações mais do cotidiano das pessoas também. Ele tem uma função mais ligada ao cotidiano das pessoas. Então eles não pode ser confundido, né, que eles sejam mais tão semelhantes ao ser humano. Acho que não. Eles têm sim uma luz, eles têm sim uma graduação, e esta graduação deve ser respeitada. Eu enxergo o Exu como um professor. Exato. É assim que eu enxergo o Exu, ele é um professor. Hoje nós estivemos, antes de gravarmos esse vídeo, no lançamento do livro do Pai Saul, o Lorde das Trevas, né, que é um livro que fala sobre a história do Exu, 7 cadeados. E o Pai Saul falou algo parecido, né, Miguel, que Exu é como se fosse um irmão mais velho. Né? Ele sim. Isso, aquele que te passa sabedoria, te orienta de uma forma um pouquinho mais próxima, né, do que o pai, por exemplo, do que o mentor, do que o professor, né? Mas chamado de pai. Exatamente. Até enfrentei uma polêmica outro dia, hein, Miguel, num dos nossos vídeos, porque eu falei que Exu não falava palavrão, né? Mas eu não disse que o Exu não pode fazer uso da palavra um pouco mais forte, eu não disse isso. Eu disse que o palavrão usado em exagero para qualquer um, em todo momento, dentro da assistência,
dentro da sessão, isso tem que ser prestado atenção, né? Porque esses excessos são nossos, não é do Exu. Não é do Exu. E uma coisa que eu gosto de deixar sempre bem claro é que o Exu é aquilo que tu é. O Exu, na verdade, é uma releitura da tua interiorização, né? Ele vai se manifestar. A energia do Exu, aquilo que o médium vai formar uma terceira energia, né? Mas ele é, de certa forma, uma releitura do teu sentimento. E esses, como tu falou, essas exuberâncias, essas extravagâncias, sensualidades demasiadas em algumas incorporações, isso com certeza é atuação, é influência do médium, né, Miguel? Com certeza. E não é somente Exu, não. O uso de palavras ou de exageros de qualquer natureza não pertence à religião. Aliás, não conheço nenhuma religião séria que acaba sendo... tem esses exageros de atitudes, comportamentos ou de palavras. Não existe isso. Eu já vi Cosme nas crianças falando palavrões, agredindo, tentando destruir inclusive o local por serem crianças. Quer dizer, é muito estranho. Então, assim, isso não faz parte da religião. Isso não é religião. Isso é outra coisa. Circo, talvez. Vou ver com a produção quanto tempo tem de vídeo já. Nós não... 20 minutos e 50. 20 minutos, então já estamos terminando, Miguel. Até para o vídeo não ficar muito extenso, a proposta é em torno de 15, 20 minutos. Mas a gente vai voltar a conversar contigo, Miguel, agradecer essa troca, né, compartilhar teu conhecimento, tua vivência dentro da religião. Que realmente há muito tempo que eu queria fazer um vídeo contigo. A gente já tem um áudio aí que andou sendo publicado de novo na rádio, que fez o maior sucesso e o pessoal gostou, no WhatsApp me perguntando, vai ter vídeo, não vai ter vídeo? Mas a gente vai voltar a falar no próximo programa, então a gente vai falar sobre a questão de cura, tá? Que o Miguel, inclusive, ele é uma das cadeiras da Escola de Teologia Umbandista aqui em Caxias do Sul, é sobre cura na Umbanda, e quem é o tutor dessa cadeira é o Miguel, tá? O pai Miguel, ele fala sobre essa questão de cura na Umbanda, e a gente no próximo vídeo vai dar uma palhinha pro pessoal da Umbandeiros aí sobre cura, né, Miguel? Então eu gostaria que tu te despedisse do pessoal, e de novo quero agradecer a tua participação, deixa a tua mensagem, tá? E, cara, sinceramente é um prazer poder fazer esse vídeo contigo, né? O pai Miguel, que eu chamo de pai, né? Tem aí nos bastidores, a gente tem uma brincadeira aí, mas de certa forma é verdade. Eu te considero meu pai, porque tu é uma pessoa que eu posso trocar informações, e eu sei que tu está sempre junto com a gente aí dentro da luta pela religião, né? Eu agradeço o convite mais uma vez, estou sempre disponível, né, a trocar ideias, né, como eu falei, eu não sei tudo, muito pelo contrário, sou um eterno aprendiz, né, estou devastando a minha pedra, um dia ela vai ficar polida e aí eu poderei compartilhar com muito mais sabedoria, né, as coisas, com todas as pessoas. Eu acho que assim, o importante é não guardar as coisas para si próprio, compartilhar essa sabedoria, os conhecimentos. Através desse compartilhamento, através da troca de informações que a gente acaba crescendo, aprendendo, vendo os nossos erros, porque eu tenho 25 anos, tenho muitos erros e terei muitos erros. Da mesma forma, se eu tivesse 50 anos de religião, eu também estaria cometendo alguns erros. Então a gente precisa trocar ideias, fundamentar mais os nossos conhecimentos, né, porque a maior arma para nós, que somos uma religião discriminada, é a informação, é a sabedoria. Quanto mais soubermos, quanto mais tivermos o conhecimento e a proximidade e o respeito com as entidades, mais fortes seremos. E isso ninguém derruba. Podemos cair de qualquer outra maneira, forma, mas a sabedoria ninguém tira da gente. Ok.
Ok. Então, mais uma vez te agradecer, Miguel, pela oportunidade de estar aqui conosco. Nós vamos voltar a fazer um novo vídeo em breve, até para a gente agregar valor, né, e conhecimento para todos os irmãos aí da rádio. Lembrando que, como a gente sempre fala, o lema do programa é não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Isso quer dizer que a gente não está aqui para dizer que o que a gente está falando aqui é verdade absoluta, tá? A gente só quer que as pessoas tenham um pouquinho mais de noção sobre as verdades e o comportamento que nós precisamos ter dentro da nossa religião. Eu quero agradecer então a todos vocês que acompanharam o programa de hoje. Eu quero dar meu agô para quem é de agô, o meu saravá para quem é de saravá, meu colofé, meu mucuyu, meu motumbá, namastê, saravá a todos. E não esquece, curte o nosso canal, se inscreve no nosso canal e compartilha, tá bom? Umbandeiros, faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Um Minha abraço. cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê, minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver.